Graças a Deus estamos na reta final do trabalho de construção do site. Estamos fazendo teste ainda. Se Deus quiser, em breve estaremos em pleno funcionamento, né? E todas as administrações estarão disponíveis ali para nós. Amém? Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós vamos, em nome de Jesus, hoje à noite, trabalhar algo imprescindível para a igreja. Precisa conhecer da sua identidade em Deus, para que nós possamos viver a nossa vocação enquanto igreja. Amém? Efésios 4, 11, todos acharam? Vamos ficar de pé um pouquinho. É pequenininho aí, mas depois os próximos são mais evidentes. Amém? Vamos começar durante o versículo 1. Efésios 4, 1. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concebida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é, irmãos? Cristo. 16. De quem todo o corpo, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou os ímpios, os não-judeus. Esse termo aqui, gentios, é um termo judaico usado para não-judeus, porque não estão sob a lei de Deus. No contexto do Novo Testamento, os gentios são os ímpios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências dos desejos do engano. 23. E vós renovais e vos renovais no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, amados?
Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e vamos buscar o Senhor da parte dele. Senhor Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, vem sobre nós essa noite, iluminar nosso entendimento, Senhor. Deus, é tão vasto esse assunto, é tão amplo, mas nós precisamos, Senhor, do leite hoje à noite. Nós precisamos, Senhor Deus, daquilo que é indispensável, mas fundamental, que é simples, mas fundamental, para que possamos receber alimento mais sólido. Que essa noite o Teu Espírito Santo revele para nós o básico, Senhor. Não dá para uma criança começar na faculdade. Ela precisa aprender das letras, dos números. Ela precisa aprender a se comportar. Ela precisa aprender a aprender. Que seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos aprender de Cristo. Nós vamos aprender, Senhor, que o Senhor nos vocacionou, nos elegeu para aprendermos. Revela-nos então a Tua palavra de forma sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui com avidez, com a fome, com empenho, Senhor, em nome de Jesus, e sermos fiéis, como o Senhor disse, que importa que nos encontre fiéis, e isso é mediante a graça do Senhor. Que nós saibamos usar a graça, não para dar ocasião à carne, mas para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, revela-nos a Tua palavra, liberta-nos, Senhor, de todo preconceito, de todo conceito humano, de todo sofisma, de toda doutrina de homens, para que possamos ser levados pelo único vento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos aceitar. Muitas são as definições do que é igreja. Existem as definições teológicas, existem as definições filosóficas, existem as definições hermenêuticas, existem as definições escriturísticas, arqueológicas. Então, se a gente fosse trabalhar cada uma delas aqui, a gente passaria um semestre, pelo menos, só trabalhando cada uma delas. Então, o que eu quero trabalhar com vocês é o que, biblicamente, o Senhor nos chama a viver enquanto igreja. Um dos livros de Ronaldo Lidoro, missiólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele começa o livro falando sobre o que é igreja. E ele, de forma muito ousada e responsável, citando a própria experiência dele, ele fala como ele foi vocacionado pelo Senhor para ser igreja fora do que era ensinado a ele que era igreja. E ele foi ao seminário, aprendeu muito do Senhor, foi ordenado e foi enviado. E ele, com a sua família, resolveram ir para uma tribo, chamada Concomba, na África. Era uma tribo animista, onde as pessoas sacrificavam os seus filhos aos deuses dentro da barriga. Era comum um sacerdote abrir a barriga da filha para sacrificar o filho, o feto, aos deuses que eles adoravam. Então esse homem de Deus chegou lá, e ele se aproximou, e a estratégia que Deus deu para ele foi uma coisa fantástica. Porque ele chegou com um guia que falava um pouco do dialeto Concomba, porque era de outra tribo, e ele conseguiu provar que era possível prender a voz no papel, prender um pensamento no papel. Então ele chegou para alguém, com o chefe da tribo, e esse alguém disse uma palavra a ele, e ele anotou essa palavra, não disse ao chefe da tribo a palavra, o chefe da tribo, escolhendo a palavra, mandou que ele escrevesse a palavra. E aí outra pessoa, que sabia ler, evidentemente a esposa dele, iria ler aquilo que não sabia o que foi dito no seu ouvido. E então foi dito uma palavra, e ele escreveu, claro, usou os nossos caracteres, a nossa grafia, escreveu. E aí, quando foi perguntado a outra pessoa para ler, e leu, eles ficaram numa admiração absurda. E como que se prende uma ideia? Como que se prende um pensamento? E a primeira coisa que fizeram foi se ajoelhar para adorar ele. Ele disse, não, de forma nenhuma, não é isso que eu quero. E aí ele veio e falou, eu vim trazer a mensagem de Deus. E aí ele se introduziu ali, para resumir a história, depois de alguns anos de trabalho, de dores, de mais de 20 malaias, ele traduziu a Bíblia do Novo Testamento para o dialeto Concomba, alfabetizou eles, e traduziu a Bíblia, entregou para eles a Bíblia, e hoje tem uma igreja madura, plantada, e muitos daqueles que eram sacerdotes ali, animistas, hoje são pastores e presbíteros. O engraçado é que ele não deu o nome da igreja lá, a igreja presbiteriana, mas ele tinha que botar o nome, então ele botou igreja Jesus Cristo.
brigaram com ele, falaram, mas nós enviamos presbiterianos e você não botou nosso nome ali? Ele falou, como podia botar o nome de igreja, de denominação? Como poderia chamar se ali estava a presença da igreja? Em um dos seus livros ele começa dizendo o que é a igreja. Ele, versado em grego, doutor em linguística, inclusive um dos poucos que levou 10 em toda a banca, ele diz, olha, a palavra grega para a igreja, eclésia, ela pode ser interpretada de muitas formas, mas a forma que eu acho que tem mais a ver com o contexto do que a igreja é reunidos ou concentrados para serem novamente dispersos e espalhados. É como uma dinamite, é como um explosivo. Tem que ser muito denso, mas que, provocado da forma adequada, se expande de forma absurda. Isso é a igreja. A igreja não é só uma reunião de pessoas. Nós às vezes confundimos o que é a igreja, achando que se tem 2 ou 3 ali reunidos, né, aquilo é a plenitude da igreja. Não, aquilo não é a plenitude da igreja. Aquilo é uma manifestação da igreja. E o que faz uma reunião dessa igreja não é uma denominação. Porque mesmo aqueles que advogam ou avoram para si de não ter a denominação, automaticamente têm. Porque eles têm um código de ética, têm um código de doutrina. Mesmo que isso seja escrito, existe toda uma forma de entender a Bíblia pelos presbíteros, pelo presbitério local, que faz aquele grupo de certa denominação. Então não é ter um nome ou não ter um nome que faz um grupo igreja, mas é ser um grupo chamado pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Então, dentro disso, muitos teóricos, né, trabalham várias ideias. Por exemplo, Ariovaldo Ramos, que eu respeito muito, ele diz que a igreja ela se manifesta de 3 formas, pelo menos. Né? A igreja que se reúne enquanto instituição, a igreja que se reúne sem nenhum vínculo doutrinário, que é quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, e a igreja, a dispensação dos dons do Espírito Santo. Né? Ed René Kivitz, que admiro muito também, em parte, né? Ele diz que não, que ele prefere entender que são 2 igrejas. Essa que se reúne de forma descomprometida, porque foi reunida ali, e tem 2 ou 3 sob o nome de Jesus, estão falando baseados na palavra, então são a igreja, mas depois se dispersam e não há mais compromisso. E a igreja é instituição, a igreja que cuida dos outros. Mas eu, irmãos, acredito que nem 3, nem 2, mas a igreja existe de uma única forma, a uma só igreja. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Amém, queridos? Então, reunidos para fora, eu queria que a gente começasse a ver igreja, e esse termo igreja, não como uma reunião de irmãos, ou como um endereço, ou como uma reunião de doutrinas, de dogmas, de formas de entender a Bíblia. Eu quero que nós possamos a ver a igreja, nosso grupo aqui, nossa comunidade, como reunidos para fora. Vamos dizer isso? Reunidos para fora? Reunidos para fora. Há uma única igreja, em primeiro lugar. Não há 2 noivos. Alguns teóricos da Bíblia, estudiosos da Bíblia, dizem inclusive que haverá uma separação geográfica no céu. Uns reinarão com Cristo e outros estarão no paraíso. E no Tácito. O paraíso é a morada final dos santos que morrem hoje em Cristo. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará onde? Comigo aonde? No paraíso. Mas o Senhor tem promessa para a sua igreja que nós vamos reinar com Ele. E é uma teologia densa e uma discussão antiga sobre isso. Mas eu não consigo conceber que no céu haverá, como dizem os paulistas, um alfaville e um alfavela. Não vai ter uma parte mais nobre e uma inferior. Todos salvos em Cristo reinarão com Cristo. Quem pode dizer amém? Assim como existem 2 fases da danação. Quem morre hoje de forma ímpia e no pecado, vai para o inferno. Mas esse inferno, junto com o diabo, com o anticristo, com o homem da iniquidade, junto com a morte, todos eles serão lançados com o diabo e seus anjos no fogo eterno. Então, assim como existem 2 etapas, e não 2 locais de inferno, no céu também existem 2 etapas. Hoje quem morre vai para o paraíso, e depois Jesus volta para julgar os vivos e mortos, nós vamos reinar com Cristo toda a igreja, né, irmão? Então, há uma só igreja, uma única igreja. Mas você fala, mas pastor, a própria Bíblia fala, a igreja em Éfeso, a igreja em Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja na casa de Priscila e Áquila. Como é isso? Embora essa igreja seja universal e invisível, ela se reúne em vários lugares. Irmãos, vamos entender que Deus criou o homem de forma perfeita, de forma harmônica. Eu tenho dito a vocês aqui há bastante tempo
que quando Deus criou Adão e Eva, Ele não chamava, vem Adão, vem me visitar, vem Eva, vem me ver. Quanto que eu falei isso para vocês? Adão e Eva tinham só um nome, e o nome deles era Adão. O nome Eva foi dado depois da queda, porque o pecado gera divisão, separação. Adão, quando viu a Eva, disse o quê? Essa é carne, a minha carne, ossos, meus ossos. Adão via Eva como ele. Uma comunhão perfeita, eram duas pessoas, mas era um coletivo. Era um nome, era Adão. Da terra, Adão, ou da terra vermelha. Deus cria as coisas de forma perfeita, uníssona, de forma unânime. Quem pode dizer amém? Como era a natureza? Um bicho comia o outro? Não. A palavra de Deus diz que os animais e nós homens comíamos dos vegetais. Você sabia? O leão não comia o coelhinho, coitadinho. Isso foi depois da queda. Havia uma harmonia muito maior do que o que os ambientalistas defendem hoje. Porque Deus é perfeito. Quando o quarto de Sofia da bagunçada de um filho, é como não arrumar o quarto, porque Deus não gosta de bagunça. Era tudo harmônico. O que o pecado fez? Destruiu essa harmonia. Como nós podemos entender essa comunhão de três pessoas em um só? Qual é o melhor exemplo de comunhão de pessoas que vivem de forma unânime, perfeita? Quem é esse padrão de comunhão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O padrão de comunhão é o Pai, o Filho e o Espírito. Três pessoas. Três pessoas. Quando Moisés, estudamos isso hoje na escola bíblica dominical, pela manhã, quando Moisés, no Pentateuco, escolheu, ou melhor, quando o Espírito escolheu, e quando Moisés escreveu em Gênesis, sobre Deus a primeira vez, é interessante porque o mesmo Moisés que ouviu da boca de Deus, que o nome dele era Jeová, não é um adjetivo, mas é falando sobre ele. Porque Deus não cabe em um nome, irmãos, amém ou não? Quando ele diz, é importante ver o significado que é dito. Ali não é adjetivo para Deus, Deus não cabe em quatro letras. Ali ele fala, eu sou o que sou, ou seja, você não tem que me resumir ou me reduzir ao nome. E ele diz isso dando um nome, porque a nossa mente é limitada, e nós precisamos entender de alguma forma, mas aqui é limitado. Então, qual é a palavra que Moisés usa? Elohim. Elohim significa Deus, sim, mas de forma coletiva. É a reunião de todas as forças e poderes, é Elohim. Então, o primeiro nome dado a Deus é o nome coletivo. Mas também é um único Deus. Estudamos isso, e a gente pode ver isso se você abrir Gênesis 1 e abrir também João 1, você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito claramente. Você vê o Pai e vê o Espírito, e parece que ali é só o Pai, mas quando você lê João 1, você vê que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, lendo Gênesis 1 e João 1, você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito, em perfeita harmonia. Vamos lá. Quando o homem pecou no Éden, o homem então feriu essa comunhão com Deus. Deus, no final do dia, foi encontrar com Adão. E quando foi encontrar com eles, Eva e Adão, e chamou por Adão, e eles se esconderam e apareceram. E com vestido de folhas de figueira, querendo esconder o pecado deles e a vergonha deles de forma humana, coisa que nós tentamos fazer até hoje. O Senhor então matou um animal inocente, com a pele do animal cobriu as vergonhas dele. Esse animal era sinal de quem? Quem é inocente que cobre nossas vergonhas, irmãos? De Cristo. E aí o Senhor promete ali o próprio Evangelho e fala que do suor do rosto comeremos o pão, e a mulher teria essas dores de parto multiplicadas. Mas ali o Senhor promete que viria um que pisaria a cabeça da serpente. E ela feriria seu irmão. Então, ali mesmo, Deus prometeu que viria um que restauraria a sorte daquele que Deus fez para ter comunhão com Ele. Deus fez você para ter comunhão com Ele. Amém? Que Deus gosta de você é da sua comunhão com Ele. Por isso que a Bíblia diz em Tiago que Deus tem ciúme de nós. Mas a Bíblia também diz em Coríntios que ciúme é obra da carne. Como pode?
É porque um humano não pode ter ciúme de outro. Porque se eu tenho ciúme de você, eu presumo que você é meu. Não, você não é meu. Nem o marido da esposa. Ao ponto de se justificar o ciúme, porque ele disse que o ciúme é da carne. Então por que Deus pode ter ciúme de nós? Porque nós somos dele. Amém, irmãos? Tudo que Deus fez, desde a revelação lá do próprio Evangelho de Gênesis, de forma gradual, e foi se revelando, se revelando, se revelando, se revelando até o cume, que foi a própria encarnação de Cristo, foi o objetivo de quê? De restaurar a comunhão dele com o seu povo. Irmãos, que Jesus vem, Jesus vive, Jesus ensina, cura, liberta, traz a salvação para nós, morre, lava os nossos pecados com o seu sangue, inclusive aqueles que tinham pecado antes de Jesus ser encarnado, porque os judeus, quando adoravam a Deus, faziam os sacrifícios, o sangue dos animais representava o sangue de quem? Fale com convicção. E Jesus sobe então, e como lemos, ele vai lá ao Hades e pisa a cabeça do diabo. E confere a autoridade à igreja, e essa autoridade é plena em Pentecostes e Atos dos Apóstolos, quando derrama o Espírito dele sobre. Então, você começar a ler Atos 1 em diante, você vai ver isso. Fique em Jerusalém, unidos, para que o alto seja revestido de poder. Para que esse poder? Ou seja, Deus vem se revelando gradativamente desde o Éden, para que nós voltemos à condição original. Que será plena e fomos glorificados em Cristo. Mas qual o processo que Deus usa hoje? Qual é o processo? O processo que Deus usa hoje é através da sua igreja. Amém? Reunidos para fora. E eu quero bater nesse tema, eu vou falar isso aqui, vou falar, até se não aguentar mais. Para a gente poder lavar a nossa mente a ideia equivocada de igreja, que é um monte de gente junta, uma batendo na outra, uma disputando o microfone com a outra, uma disputando o carro com a outra, eu vejo tanto disso. E minha avó diz, quando eu falo com minha avó, uma das minhas conselheiras, eu falo com minha avó, ela, como vai à igreja, meu filho? Ah, avó, problema, tem gente que não aprende. E aí ela fala assim, ó, meu filho, pode se pôr para evangelizar, pode se pôr para ganhar a alma. Não fica perdendo seu tempo com um crente velho que não quer mudança, não. Amém, não? Nós somos reunidos pelo Espírito de Deus, sob a ordem de Jesus, para sermos capacitados pelo Espírito de Deus. Reunidos para fora, há uma só igreja, não há duas noivas, mas duas partes. Uma militante, ó, uma parte militante e uma parte triunfante. Existem irmãos que já estão na glória. Eles não podem fazer mais nada pela igreja local, amém ou não? Não dá para orar pelos santos, pelos irmãos que subiram pelos assuntos aos céus. Eles são a número de testemunhas, não que eles vejam a nós, mas eles são exemplo para nós. Se você abrir Hebreus, você vê que a número de testemunhas são exemplos de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor e que nos revigoram a fé, como uma estrela que já morreu, mas nós vemos a luz dela hoje. E nos orienta na noite, assim são os homens e mulheres de Deus que já morreram. São padrão para nós. E a Bíblia está cheia desses casos, e a história com os mártires está cheia desses casos. Então temos um tão grande número de testemunhas, são os exemplos dos crentes fiéis ao Senhor. Esses irmãos fiéis ao Senhor, que morreram, são a igreja triunfante. Mas existe a igreja militante. Nós estamos aqui até hoje. E qual é o objetivo da igreja? Qual é o sentido da igreja? Por que é para ser igreja? Eu quero trabalhar um pouco isso hoje. Quero começar a nos desafiar a olhar para o que nós fazemos e ver o que é e o que não é igreja. Tem muita coisa que a gente faz e a gente acredita que isso é igreja e não tem nada a ver com a igreja. E tem coisas que a gente não faz que a gente nem sabe que é igreja e não está fazendo. Reunidos para fora. Há uma única igreja. Vamos dizer isso, a única igreja? Vamos lá? Há uma única igreja. Embora essa igreja se reúna em vários lugares. Se a igreja fosse só a reunião, seriam várias igrejas na perspectiva universal. Isso está errado. Existem grupos na perspectiva de comunhão, de ajuntamento, são vários ajuntamentos, mas uma só igreja. Vamos ver isso aqui na Bíblia? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, aleluia, porque Paulo não era triunfalista,
Paulo não dizia que por ser igreja você não ia ter problema, não ia ser preso, não ia virar o carro, não ia ter acidente, não ia ter câncer. Paulo não diz nada disso. Ao contrário, o que Paulo diz? Eu sei viver a bonança e viver a escassez. Não é perigo, fome, nudez, espada, força presente ou porvir que pode me afastar do amor de Deus. Então não se assuste, irmãos, quando você estiver atribulado, tem um problema. Isso não é sinal de que você vai fiel ao Senhor, não. Porque fiel mesmo quem é Ele, né, irmãos? Ele diz que Ele é fiel a mim? Não, a sua própria palavra. Efésios 4, rogo-vos, pois eu, ó prisioneiro do Senhor, que andais de modo digno da vocação que fostes chamado. Pega aquele texto, Alex, 2 Timóteo 4. Ande de modo digno da vocação que fostes chamado. Olha a ordem dos fatores, altera o produto, sim, nesse caso aqui. Ele falou assim: ande de forma digna a merecer para ser chamado, é expedido aqui? Não. Aqui diz: ande de forma digna da vocação que já foi chamado. Muitos dizem: vamos ligar aqui na terra, porque o que é ligado na terra será ligado no céu. Não, ainda não. O que é ligado na terra terá sido ligado no céu. Nós, como igreja, temos que ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. O que é que já foi ligado no céu a respeito da igreja? Qual é a vocação de Deus para a igreja? Qual é o chamado de Deus para a igreja? A gente tem que descobrir na palavra. O que é que Jesus diz no Pai Nosso? Assim na terra como? Então o padrão da igreja, irmãos, não é nem a igreja primitiva. E muitas pessoas dizem: olha, nós temos que ser como a igreja primitiva, temos que ser como a igreja primitiva, mas não é, porque o padrão da igreja é Cristo. E o que ele disse deve ser vivido. Pega a Bíblia aí para ler Coríntios. Você vê, é padrão da igreja de Coríntios? Está longe de ser padrão. É uma referência para nós estudarmos o contexto da igreja. Menos corrompido, menos poluído. Mas muitas vezes, pior do que nossos pecados que temos hoje na nossa igreja local. O padrão da igreja é o cabeça da igreja. É Cristo. Uma mão não pode obedecer a outra mão. Um pé não pode obedecer outro pé. Mas ele tem que obedecer a quem? A cabeça da igreja. Então, amados, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andais de modo digno da vocação que foi chamado. Você foi chamado, diga amém. E acho que estão com sono. Vocês foram chamados, diga amém. Amém. Pronto. Então, 2,19. Leia aí, papai Alex. Alta e poderosa voz. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome. O Senhor conhece quem lhe pertence, logo afaste-se da iniquidade. Entendeu a ordem, irmãos? Não é afastando da iniquidade que você vai pertencer a Deus. Você já pertence a Ele. Porque não é por obras para que ninguém se glorie. Então ele diz: olha, eu quero que vocês andem de modo digno da vocação que você já foi chamado, com toda o quê? Humildade e mansidão. Porque não foi das suas obras por elas que você foi chamado. E manso. Com longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Ânimo longo. Tem crente que diz: eu sou pavio curto. Eu sou crente, mas meu patrão não é crente. Com toda longanimidade, com todo o ânimo longo, com toda a mansidão. Interessante porque mansidão não tem a ver com você ser pacato, tem a ver com você ser adestrado pelo Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Amém. Tem a ver com você ser rendido, vencido pela ação de Deus. Isso que é mansidão. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí diz assim: pastor, eu suporto a minha esposa porque Deus disse para suportar. Não é isso que Deus está falando. A palavra original é apoiando, escorando. Porque quem alicerça é Cristo. Mas nós apoiamos um ao outro. Amém? Nós temos o fraco e agimos como com o fraco? Empurrando ele mais para baixo ainda? Não, dando a mão. Como agimos com o douto, ministrando ele é barrado?
Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê, meu Deus, como tem resposta para tudo. Como tem resposta com como eu devo lidar com a igreja. Eu devo suportar o outro, devo apoiar o outro, isso em amor, Pai, amor, nem amor ágape, é o amor que não é o amor que eu dou porque o outro merece, mas é o amor que o outro precisa. A igreja peca porque quer amar quem merece. Eu pergunto, quem merece? Você tem que amar quem precisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não seja eterno. Ele amou o mundo que merecia? Ele amou o mundo que precisava. Está estreitando, irmãos? Está só no começo. Suportando os outros em amor, porque se não for amor, vínculo perfeito, você não consegue. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um esforço humano? Sim, há. Esse esforço só é possível para aqueles que já foram ressuscitados em Cristo. Porque o morto não faz nada. Eu lembro que um amigo meu estava fazendo curso na Jocum e ele chegou na palestra e deitou no beliche e falou: ó Deus, obrigado porque o Senhor me matou essa noite. Obrigado porque o Senhor mortificou a minha carne essa noite. Oh Deus, obrigado porque o Senhor está me fazendo morrer, Senhor. Oh Deus, obrigado, gritando alto, até que o irmão de baixo converteu e falou assim: ô meu irmão, eu nunca vi um morto fazendo barulho assim, hein? Morto é morto. Morto tem vontade. A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Uma vez então que o Senhor nos ressuscitou em Cristo, assim o empenho que é também movido pela graça, que quem deu o poder para a gente ver isso foi o próprio Deus, como estudamos hoje de manhã na escola bíblica, de obedecer a Ele. Então quando ele diz assim, ó, com toda humildade e mansidão, pela unidade, suportando aos outros, esforçando sim há um esforço. Embora esse esforço seja uma resposta do combustível que recebi pela graça, porque não vem de mim, nem o esforço vem de mim. O poder para ter um esforço não vem de mim, vem de Deus, porque senão não tem humildade que está lá em cima, irmãos. Então esforce-se diligentemente para quê? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade, a unanimidade, a palavra grega unanimidade significa no mesmo ânimo. E ânimos significa sopro de vida. A igreja tem que caminhar com o mesmo sopro de vida. Não pode ter na igreja um porque quer trocar o carro, porque quer um emprego bom, porque quer um casamento bom, porque quer um filho bem criado. Nós temos hoje, cada um tem uma vocação distinta para o que quer a igreja. Isso está errado. Eu tenho que saber de Deus o que Ele quer de mim, sua igreja. E é desafiador isso. A unidade do Espírito. Não é a unidade da instituição, mas do Espírito. Um dia eu acompanhei uma questão numa igreja institucional, histórica, onde o irmão foi disciplinado, embora todos soubessem que ele não era condenado. Mas o estatuto disse que se alguém na Assembleia pediu a cassação e a votação foi superior, o cara deve ser cassado. O nome disso para mim é sinagoga de Satanás. Isso não é igreja. Tem igreja ali? Tem pessoas que são na igreja universal de Jesus. Igreja invisível. Mas um grupo que admite que alguém seja injustamente condenado, porque o estatuto diz que alguém se levanta e propõe a votação, e há uma maioria, então é feito segundo a maioria. Isso é bíblico? Não, não é bíblico. Com vínculo do quê? Da paz. É interessante porque essa paz não é a paz que o mundo dá. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Você não vai ter nem dentro da igreja a paz que você acha que vai encontrar dentro da igreja. Porque a paz do Senhor não é ausência de conflito. Igreja saudável é igreja que tem que lidar com problemas constantemente, irmãos. A igreja saudável, ela cresce. Eu vi uma pregação de René hoje, muito legal sobre a igreja, gostei muito. E ele falou no caso da minha irmã que falou assim para ele: pastor, eu te adoro. Eu acho que em outra encarnação a gente teve algum relacionamento. E aí a gente falou assim: ô minha irmã. Ele disse: irmãos, a igreja é isso, o povo vai chegando. Eu lembrei de uma vez, minha irmã virou para mim e falou assim: pastor, você é meu guru. E eu disse: não, minha irmã, não, eu sou seu pastor. A igreja, irmãos, recebe pessoas que vêm impregnadas de conceitos errados do mundo e também de igrejas. E a gente tem que fazer o quê? Lavar pela palavra.
Por isso que é a palavra, sempre a palavra. Sempre a palavra. O que é que o Senhor acha? Vamos ver o que a palavra diz. Então, a paz do Senhor, que excede o entendimento humano, ela é encontrada em Deus e na sua igreja, mas não no padrão da paz que era a Pax Romana, que era uma ausência de conflito mediante uma opressão ditatorial. Não! Não adianta eu querer simular uma paz aqui, excluindo um, batendo em outro, fazendo um bang-bang na igreja, porque não é esse tipo de paz que Deus tem para nós. Claro que a exclusão é uma matéria bíblica, mas não segundo o meu humor, segundo o cumprimento da palavra. Então diz, com toda a longanimidade, mas não, suportamos uns aos outros em amor, e somos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Há somente um corpo. Olha aqui, irmão, somente um corpo. Os crentes em Corinto diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, de Beltrano, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os mais espirituais eram de Cristo. Eram os santos. Tudo faria no mesmo saco. Porque é uma só igreja. É uma só igreja. Aleluia, aleluia. Há somente um corpo. E um como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é a atuação plena de Jesus na sua igreja. Essa é a nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que é só batismo? Aí está falando do batismo de iniciação na igreja. Não é nem o batismo na água, mas é o batismo que o Espírito faz quando ele entra em você e você faz parte da igreja de Cristo. Você só entra na igreja uma vez. E para sempre. Você pode dizer aleluia aí ou não? Você só entra uma vez na igreja. E aí você vai desenvolver essa salvação ou não. E como foi estudado por vocês, como diz lá em Coríntios. Quando nós tomamos a ceia, ele ensina, julgue você a você mesmo, para você não ser julgado pelo Senhor. Porque quando você é julgado pelo Senhor, você pode sofrer um enfraquecimento, adoecimento até a morte, para não ser julgado bonzinho. Só lá em Coríntios 3, pode ler você ver. Então Deus é tão bom que Ele é capaz de tirar a sua vida para você ir para o inferno, porque você foi selado pelo Espírito Santo. Se fosse possível os eleitos serem enganados, a Bíblia diz. Então você entra na igreja uma vez só. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Esse texto, irmãos, fala de unidade. Ele está dizendo, é um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só igreja. Há somente um corpo, um Espírito, como também foi chamado, uma só esperança, a nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, há e por meio de todos está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, e não do dom da obra. O dom da graça. Então a gente vem em primeiro lugar, reunidos para fora, vamos ver a igreja de forma reunidos para fora. Somos reunidos por Deus aqui e esse não é o fim da igreja. Esse não é o motivo da igreja. Quando nós pensamos que o máximo da igreja é uma reunião de noite com o poder de Deus, com o raco-reco, com o saracutaco. Não, irmão. Isso aqui é o começo. Reunidos aqui é o começo da igreja. Porque Jesus disse o que na vocação? Jesus disse assim: ide, portanto, por todo mundo. A palavra aí no grego, o tempo verbal ali no grego está em aurístico, é um tempo verbal que não tem em português. Seria o nosso gerúndio. Seria indo por toda a terra. Mas não pode ser só indo, porque indo dá uma intenção que você pode escolher ir ou não. Mas é no imperativo. É como se fosse um gerúndio no imperativo. Então ele diz, vão, enquanto vocês vão, por toda a terra. Não é só quando você chega lá, mas é em Jerusalém, Judéia, Samaria, as terras, confins da terra. É contínuo. Por isso que a gente não pode ver o fim da igreja na nossa reunião dominical de domingo à noite, irmãos. Olha, se você fizer uma enquete, pergunta a algum irmão que você conhece. Vamos fazer essa pesquisa. Perguntar assim, olha, qual é a parte mais importante da igreja? Qual é a função mais importante da igreja? 90% vai dizer que é o culto domingo à noite.
trágico, né? Como a gente prepara tudo, né? Efeito especial, a mídia. Tem que dar certo, meu Deus, a igreja tem que dar certo. Vamos lá, vamos botar um ar-condicionado geladinho, vamos botar um data show, meu Deus, o microfone afinado, afinou, tocou o instrumento, aí aquele ápice, pessoas converteram domingo à noite, a igreja está indo bem, a igreja está indo bem, irmãos, tudo que o diabo quer é que nós achemos que o cume da igreja, o máximo da igreja, é a reunião dos crentes aqui. Cheio de efeito especial, de emoção, de sentir, de arrupiar, eu gosto de emocionar, arrupiar, não, glória, aleluia. Mas esse não é o objetivo da igreja, a emoção dos crentes. Então o que é, pastor? Vamos ver na palavra. Há uma única igreja, e você que recebeu Jesus faz parte dela, e é minha agora, e eu com isso. Eu disse para fora uma só igreja. Há uma só igreja. 2. Uma igreja e dons diversos. Embora haja só uma igreja, há diversidade de dons. Vamos ler todos? Está aí também grande, vamos lá? Pode ler. Vamos lá, multiforme graça se aplica de forma distinta. Vamos ler o versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Amém? Amém. Olha lá. A multiforme graça se aplica de forma distinta. É uma igreja, mas uma igreja de diversos dons. Uma única igreja. 2. Uma igreja, mas diversos dons. A igreja pecou muito quando achou que o único dom da igreja era a homilia. Uns pregavam e o resto tudo ouvia. Que trágica conclusão. Que trágica conclusão. Sabe qual é a missão da igreja? A igreja nós ordenemos evangelistas, pastores, mas também ordenemos profetas e mestres. Amém? Que o apóstolo na igreja não seja um cargo que manda nos outros. Você já viu na sua versão bíblica, por mais que seja a versão nova, moderna, contemporânea, atual, usual, nunca você vai ver lá missionário. E não tem essa palavra na Bíblia. O que tem é, olha lá, apóstolo. Apóstolo significa arremessado, a palavra grega é apostelos, pedra arremessada. Você é pedra viva, diga amém. É o que Pedro diz. Se Deus pegar você, pedra, e arremessar você, você é o quê? Arremessado. Em grego, como é que fala arremessado? Apostelado. Você arremessado é um apóstolo. O que faz esse santo doutor do apóstolo? A multiforme graça se aplica de forma distinta. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu 12 ouvintes. Irmãos, se Deus não levasse cativo o cativeiro, a igreja não conseguiria crescer. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando você se levanta para viver o ministério, as portas não deterão você. Porque não é você, é a ação de Cristo. Ah, não, eu tenho um sonho de ter um grupo na minha casa. Olha, os vizinhos precisam tanto de Deus, mas eu tenho medo que o diabo vai fazer comigo. Com todo amor, irmãos, com todo amor. Desculpe a grosseria. Precisamos tomar um pouco de vergonha na nossa face. Vou te contar. Crente que tem medo do diabo, como diz meu pai. O pastor chegou para o outro, preocupado, e disse: pastor, estou preocupado. Por quê? Porque estava num curso de fogo e me revelaram que o diabo queria me matar. Um pastor falou para o outro:
E aí o pastor que ouviu o outro disse assim, o diabo quer me matar? Oh, glória! Porque o pastor que o diabo não quer matar, está bom de morrer. O crente que o inferno olha e fala, uhul, esse é dos meus, vou deixar ele em paz. Não tem paz com o Senhor. Recebi essa semana uma mãe sofrida porque a mãe está sofrendo bullying. A filha está sofrendo bullying na escola. O que foi, mãe? Sofrendo bullying porque é evangélico, estou perseguindo ela. Isso tem feito mal a ela. Eu falei, vamos tratar isso. Mas quero que você diga uma coisa a ela. Que ela recebeu o dom da graça da salvação. Porventura ela podia passar pela vergonha do evangelho, que para nós é honra? Ou ela só tem aprendido que o evangelho é de vitória, é só vitória? Que a glória é fruto da guerra e da guerra. A vitória vem da guerra e da guerra. Disse hoje de manhã na sua Bíblia, quem não está indo está perdendo. Uma menininha uma vez no Coliseu, toda a família dela foi comida por leões. E leão, na verdade, é um gato grande, sabemos disso. Já de barriga cheia começou a brincar com sua presa. E nessas brincadeiras, uma pata do leão gigantesca, quem já viu sabe o que eu estou falando, passou na jugular da criança, o sangue esguichou, a criança caiu de joelhos, passou a mão no pescoço, aleluia, levantou o céu, ofereceu o Senhor e veio morto. Naquele dia a igreja cresceu poderosamente. Ficou saindo do Coliseu e buscaram os crentes. Que é isso? Que esperança é essa que existe depois da morte? Então sim, nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar por dificuldades. Mas o Senhor levou cativo o cativeiro. Amém ou não? Sabe o que a Bíblia está dizendo com isso? Que não há cativeiro do diabo que possa deter a ação da igreja. Amém ou não? Eu poderia dizer aleluia com isso. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Sabemos que ele está falando aqui da igreja. Ele falou, fiquem reunidos em Jerusalém para que volta seja revestido de poder. Aleluia. O dínamo, o poder do Espírito Santo, que faz a gente poder expandir. Inclusive, nós cuidamos. Tem duas palavras, pelo menos, que vieram do seu original, esse radical grego, dínamos. O dinamite, que é uma massa contida que é acionada, expande o ar. E o dínamo, que a água consegue captar a energia do movimento e redistribuir essa energia. É tudo baseado nessa palavra, do poder dínamo, do Espírito Santo de Deus, que age em nós para a glória de Deus Pai. Então a gente tem poder e não há porta que o inferno levante contra nós. A porta do inferno que não resiste a igreja não é o calabouço do inferno, a porta de entrada do inferno, não, irmãos. São as portas que o diabo levanta contra a igreja. E a igreja vai derrubar uma por uma, você pode dizer amém? Amém. Por isso diz, quando ele subiu a altura do cativeiro, concedeu dons aos homens. Olha, que quer dizer subir, senão que também havia descido nas regiões inferiores da terra, onde era para você ir, ele foi. Não, ele não foi preso e detido, ele foi pisar a cabeça do diabo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, aleluia. Porque Filipenses diz que ele se esvaziou, e foi certo na morte. Ele abriu mão da sua glória, por amor de nós. Mas depois foi reabrir o seu lugar na eternidade, aleluia. E o Senhor Jesus, irmãos, não está lá com aquela carinha de cachorro que é da mudança, com a pertinho nos braços de Maria para pietar, não. Jesus é Senhor da glória, está com cetro de ferro para reger as nações, seus olhos são como chama de fogo, tem cabelo branco como de ancião, está vestido com vestes talares, e a sua cintura tem um cinto de ouro, falando que ele é aquele que é vestido de justiça. Aleluia. E ele mesmo, quem é ele? Jesus, diga, Jesus. Ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos. O que é apóstolo? Apóstolo é o enviado de um lugar para outro. Apóstolo não é quem manda em todo mundo, não, irmão. Uma coisa da dominação você quer ensinar. O apóstolo é o irmão que sai ministrando o princípio, a base, o fundamento da igreja. Gosto de ouvir irmãos que são verdadeiros apóstolos, que vivem ministério de renúncia, de ficar na igreja no mundo. Os apóstolos, eles chegam, eles ministram o evangelho, eles preparam os crentes, edificam os crentes, às vezes ficam, às vezes vão. Esse é o apóstolo. Então, uns são chamados para apóstolos. Não adianta levar um mestre para ser apóstolo, se não for vocacionado pelo Senhor, não vai conseguir. Porque uns para, outros para. Assim como a diversidade de dons, que nós vamos falar aqui hoje, uns em línguas, porque tem crente que acha que todo mundo é batizado com o Espírito Santo,
Tem que falar em línguas. Mas a Bíblia diz claramente, uns em línguas. Outros. Paulo, quando foi batizado com o Espírito, não estou falando do batismo com o Espírito de salvação, que ele recebeu no caminho, mas depois que o Ananias ministrou a porção das mãos sobre ele não falou em línguas, ele foi anunciar. Depois que ele buscou para falar, ele falou. A universidade de dons, a universidade de vocação. A vocação em Cristo é uma, mas o ministério, a forma de viver essa vocação, é mesmo conceder uns para apóstolos, outros para profetas. E o que é esse profeta? É esse que te digo? Não. É esse que te digo existe? Existe. E Deus já me usou pessoalmente. É maravilhoso. É bom demais. Você senta com o irmão e Deus ministra algo que só Deus poderia ministrar. Você fala, meu irmão, acontece isso com você, e a pessoa chora. Não, Deus tem para você. Às vezes estou pregando para vocês, irmãos, Deus me mostra problemas de vocês, pessoais, segredos. Eu ministro, às vezes, não posso estar falando isso, porque Deus mandou falar para tocar alguém. Não precisa expor ninguém, nem não. Então, a profecia, irmãos, é algo, é claro que alguns acumulam alguns dons, é verdade. Mas nem todos vão ter a profecia. O profeta é aquele que recebe de Deus muito discernimento. É muito comum você ver o dom de profeta também chamado por doutores. Porque o profeta é aquele que fala de forma sobrenatural e recebe de forma sobrenatural, com iluminação, a revelação da própria palavra de Deus, da situação da igreja, para a edificação da igreja. Ele não é adivinho, ele não é mãe de santo, ele é profeta. E nem sempre profeta tem uma revelação miraculosa, uma revelação extraordinária. Às vezes ele simplesmente tem revelações da palavra de Deus, que nos edifica muito mais do que Deus saber o que ele está fazendo escondido. Uns para profetas. Cadê os profetas hoje? Cadê aqueles que têm coragem de falar as verdades de Deus em todos os lugares? Cadê? A igreja está atrofiada, porque só desenvolve o dom de... Só ordena pastores. O Espírito não é detido pela ignorância da igreja. No meio da igreja há tudo. Amém ou não? Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos impor as mãos. Paulo fala a Timóteo, não seja apressado em impor as mãos. Ou seja, a vocação, uma vez reconhecida pela igreja, ela passa por uma experiência de autorização pública, que é a ordenação. Como os diáconos eram, como os pastores eram, como os apóstolos eram, o Senhor aprendendo diáconos e lei, irmão. Então está aqui, ó, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Existem pessoas que elas têm um dom de Deus de trazer as boas novas para o Evangelho, que é incrível. Esses evangelistas têm sentido com a palavra evangelho, significa boa nova. Eles são vocacionados por Deus e têm um talento extraordinário e sobrenatural para manifestar a boa nova do Evangelho. E outros para pastores e mestres. Quem é o pastor? O pastor é quem é parceiro, é quem cuida. Existem igrejas que erram quando só ordenam presbíteros. A palavra é distinta. Para presbíteros, que é a palavra grega. Para poemer, que é pastor. Por que a Bíblia tem duas palavras? Tem igreja que só ordena presbítero. Está errado. Tem que ordenar pastores. Porque a Bíblia diz que é para fazer isso. Está ali. Ah, mas é que a gente não faz essas coisas não. A gente faz como a gente aprendeu. Como é feita tantas gerações, né? A nova denominação. Não. Quantas vezes a denominação tem uma porta do inferno para tentar deter o alvo da igreja? Quantas vezes? Você pode dizer um amém, hein? Ou você está dormindo? Amém, amém? E eles mesmos concedemos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Existem pessoas que têm um dom sobrenatural de Deus direcionar o Evangelho.
Não estou falando de bons professores e professoras, não. Estou falando de pessoas que ensinam o Evangelho. E eu sou guloso, irmãos. Peço todos, irmãos. Eu peço tudo. Eu não peço só não, eu peço tudo. Meu pai me disse que quando Eliseu pediu o dobro da unção de Elias, não é porque ele queria mentir a besta, é porque ele sentia o dobro da necessidade. Então eu peço tudo. E é Deus quem dá, amém ou não? O mestre, ele tem um dom de Deus, irmãos, de ministrar o ensino do Evangelho, a edificação na palavra, o crescimento na palavra, o aprofundamento na palavra, de forma sobrenatural. É uma vocação. E a gente tem que ver isso no meio da igreja. Uma igreja saudável tem manifestação de todos os ministérios. Mas, para que essa bagunça, pastor? Por que Deus não deu tudo a todos? Vou lhe responder em palavras simples. Uma vez uma prima minha, de Deus, perguntou isso para mim, hoje ele vai demorar mais, viu? Se tiver um compromisso, pode ficar em paz e ir, eu te abençoo no nome de Jesus. Uma prima minha me perguntou: primo, por que a gente quando converte, já não recebe os dons todos? Não seria mais fácil para Deus? Boa pergunta. E eu respondi como Jesus faz, né? Tirei o ombro de Jesus. Disse assim: eu vou te responder com outra pergunta. Se todo mundo já se convertesse e soubesse tudo, para onde iria a comunhão da igreja? Para que ir para a escola bíblica? Para que conviver com os crentes? Eu sei tudo. Então faz parte disso. Aprender com o irmão. O doutor ouviu o faxineiro. Amém, irmãos? Isso é tremendo. O jovem ensinar o velho, que sabe muito mais do que o jovem. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre nós, prometido em Joel 2, cumprirá dos dois. Os jovens profetizariam. Aí um jovem profetizando aqui, isso é milagre. Eu sou jovem, irmãos, pela cultura bíblica, eu sou jovem. Mas os velhos teriam sonhos, coisa que é comum aos jovens. Os velhos cheios do Espírito, eles ficam assim, vendo a glória que Deus pode fazer na igreja. E o jovem cheio do Espírito, ele profetiza. Então, essa diversidade, para quê? Né? Nós vemos então que há uma única igreja, uma igreja e dons diversos. 3, uma igreja, uma missão. Embora a diversidade dos dons, a igreja não começa a se pulverizar. É uma só igreja, diversos dons, diversas missões. Não. É uma só igreja, diversos dons, e volta de novo para a unicidade. O que é Deus? 3 em 1. O que é igreja? É o coletivo de Deus na terra. Por isso que ele diz: sejam unânimes, tenham um só ânimo, tenham um só sobrevivido. Amém? Por isso que é só um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Então, embora haja diversidade de dons, é uma missão. E aí, lá em Lusiana, na Suíça, em 74, homens e mulheres de Deus chegaram a uma conclusão linda e perfeitamente bíblica sobre a missão da igreja. O Evangelho todo, para o homem todo, e para todo. Vamos ver isso. O Evangelho todo, para o homem todo, para todo o homem. O Evangelho todo, para o homem todo e para todo. Só mais uma vez. O Evangelho todo, para o homem e para todo. Lusiana, Suíça, 74. Vamos ver essa palavra? 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Toda a obra da igreja tem que ser para a edificação da igreja, para a glória de Deus e para a conquista de outras pessoas para Jesus. Nenhum evento, nenhum chá, nenhum aniversário, nenhum culto, nada da igreja pode fugir dessas 3 vocações. Edificação do corpo, glorificação do Senhor e expansão da igreja. Vai fazer um evento, edifica o corpo? Não, não faça. Edifica o corpo? Edifica. Glorifica a Deus? Não, não faça. Glorifica a Deus? Glorifica. Anuncia Cristo? Anuncia, não faça. Mas se não for um evento evangelístico, mas em potencial, promove a evangelização, então é anúncio também, tem capacitação para anúncio, não é, irmão? Amém?
com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, aleluia, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, para que a diversidade dos dons, dos ministérios, ou melhor, do serviço? Por quê? Para quê? Para viver isso aqui. A igreja que não vive a diversidade de dons vai demorar muito para aperfeiçoar isso. Muito. Mas ao contrário do que aqueles que não são edificados, que são levados para lá e para cá por vento de doutrinas, por artimanha de homens. Ao contrário disso, 15, segundo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Mão, braço, coração, intestino. Cada um numa parte, irmão. E quem manda? É o cabeça que é Cristo. É o cabeça que é Cristo. Por isso que eu não posso mandar a igreja fazer algo que a igreja não manda. Quando eu passei um videozinho hoje sobre dízimo de Hernando Dias Lopes, é porque percebi que há 2 domingos os irmãos esqueceram de dizimar e de ofertar. Por quê? Está fazendo o que com o dinheiro de Deus? É de Deus, irmão. Eu tenho temor e tremor, eu não posso administrar o dinheiro de Deus. Eu sou pastor, mas entrego minha vida e minha oferta. Então eu tenho que passar o vexame de ensinar a igreja como ela desvia do caminho, porque eu sou pastor. Tenho que profetizar e falar a verdade bíblica como a igreja está vivendo fora dela. Porque eu sou profeta de Deus também. E quando Paulo e Timóteo chegavam na igreja, auxiliar, eles tinham que ser tudo. Até que Deus levantasse outros no meio da congregação. Mas não sou eu que mando na igreja. A igreja não é minha, o dinheiro da igreja não é meu, eu tenho salário. Eu tenho obrigações para a igreja. Só eu tenho que ter obrigações para a igreja? É certo isso? Quando você tiver uma queixa do seu pastor, pergunte se você está cumprindo o seu papel também. Você me ama, diga amém. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, irmãos. Todo mundo faz sua parte. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Cristo já está edificado enquanto cabeça, já é pleno, mas a sua igreja precisa ser edificada. Se você resiste ao que Deus quer fazer através da sua vida, esperando estar completo, irmãos, eu amo vocês. E a gente é a igreja com vocação de pegar a gente esbagaçada. Vocês sabem o que eu estou falando. E é uma glória isso. Quando disseram assim, pastor, sua igreja só tem reprimido. Aí eu falei, deve ser porque eu cuido. E cuido mal, mas eu me esforço. Mas nós vamos nos edificar em amor. Quem vai edificar? É o pastor Renato Salvador, ele vem, cuida do papel apostólico dele, ensina pra gente. Mas não vai ficar o tempo todo. É a gente trabalhando junto, irmãos. Quando você acha que o máximo da igreja é reunião domingo à noite, você joga fora a melhor parte da igreja comendo uns aos outros de casa em casa. E o de casa em casa vai além da reunião do grupo caseiro, você sabia disso? Está apertado, Guilherme? Uma igreja, uma missão, o evangelho todo. O que é isso, o evangelho todo? Nós não vamos ensinar parte do evangelho aqui. Vamos ensinar o evangelho todo. Eu não sei quem vai conseguir continuar. Eu não sei se eu vou conseguir continuar. Mas eu tenho o desafio de Deus de ensinar o evangelho todo. E eu vou fazer isso. Não vou ensinar uma parte palatável, agradável, vou ensinar tudo. Alguns sairão, outros entrarão. O evangelho todo, não a parte agradável. Eu não posso flexibilizar o evangelho para ter mais alguém ou menos alguém. Tem que ser o evangelho toda a boa nova de Deus, todo o evangelho. Para quem? Para os ricos? Ou para os pobres? Ou para a classe média, como diz a igreja no propósito de Warren? Que é um excelente livro para apoiar a mesa. Se tiver a mesa capeta, você bota ele lá. Estava achando a leitura excelente quando cheguei numa parte de uma foto do objetivo da igreja. Tem o seu objetivo.
E a foto era o executivo com o celular na mão. Daí eu disse, carniça. Perdi meu tempo. Muita ideia boa. Tenho ele até hoje. Mas o paradigma, a essência do livro é lixo. Porque na igreja tem só uma porta aberta. Quando o Senhor abriu 4 portas, pelo menos, na época. Então, a igreja tem que alcançar todas as classes sociais. É por isso que eu quero ir para a televisão, irmão, só TV a cabo. Sabe por quê? Porque a classe é igreja, precisa ser evangelizada também. E é gente que Deus vai usar para manter também as obras sociais que querem começar a fazer. Porque a gente faz muito pouco. É mais do que a maioria das igrejas, mas ainda é muito pouco. O rico também precisa de Jesus, não é? Amém. Mas não é só o rico, é o pobre também. Então o evangelho todo para todo o homem. Ele não é só o homem de bem, mas ele também é um homem marginal. É o pobre, é o preso, é o nu, que a Bíblia fala, 20 pedidos do meu pai, porque você cobriu o nu, visitou o preso e deu comida ao pobre. Fez isso a mim. Quando, Senhor? Quando fez aos meus. Então é o evangelho todo, para o homem todo e para todo tipo de homem. Você entendeu, Diga amém? Então, o que você está fazendo que não falou o amor de Deus aí com seu colega de trabalho? Ah, pastor, mas eu pensei que ia ser a partir da igreja. Que igreja? Quebrando violência? Você é igreja também. Ah, mas eu não tenho capacidade. Eu tenho curso de evangelização básica. Por isso as pessoas vieram. Por quê? Porque tinha a bênção. Não. O poder de Deus. Né? Mas quando fala de arriscar o pescoço para falar do amor de Deus para alguém que a gente conhece, a gente tem medo de ter problemas com a profissão, né? De ser perseguido. Mas a maior glória que eu vi na minha vida foi ser perseguido. Eu ainda não ouvi. Fui perseguido e expulso da minha denominação. Por quê? Porque eu queria fazer o que a Bíblia manda. Eles disseram, não é o que a Bíblia manda, é o que o estatuto manda. Eu falei, então não dá para mim não. Não tem glória maior do que ser perseguido pelo amor de Cristo. Não há glória maior. Então tenha coragem. Eu vou distribuir na igreja um papelzinho, vai ter assim, vou ter 5 espaços pelo menos, colocar 5 nomes, para você anotar pessoas que você vai orar, vai investir, vai convidar para reuniões, vai falar do amor de Deus, vai dar presentes edificantes para elas. E as 5 pessoas vão ser motivo de oração, de jejum da sua vida, para poder ver as salvas em Cristo Jesus. É uma ideia simples. Você preparar pessoas que você vai investir na vida delas. Como ter nosso lado em pré, irmãos? E eu não vou conseguir pregar para todo mundo, não. Vamos lá? Uma igreja, uma missão. Por fim, uma igreja, um padrão irrevogável. Irrevogável. A igreja não pode baixar a sua qualidade. Nem com a prerrogativa de ficar cheia. Caio Fábio, ainda em tempos áureos, teve uma conversa com Edir Macedo. Exortou Edir Macedo e disse: Edir, o que você está fazendo, cara? Você está ensinando coisa que não está na Bíblia para o povo converter. Para o povo ir para a sua igreja, perdão. Edir Macedo olhou para Caio Fábio e falou assim: Caio, você usa camarão como isca. Entende a boa teologia típica de Caio Fábio e tempos áureos. E eu uso fezes. Tem peixe que só pesca com fezes. E Caio disse: não, meu irmão, é o evangelho. Ele falou: então vamos ver quem vai crescer. Eu não vou pescar com fezes. Eu não vou prometer o que a Bíblia não promete. Não posso, porque eu não quis ser mentira. O pai da mentira é o... É por isso que na escola bíblica eu prego que creio. Eu prego eleição e predestinação, porque é o que creio. Eu não posso pregar o que eu não creio para a igreja ficar cheia. Não posso. Eu tenho que ser fiel ao que creio. Lutero, quando foi redarguido diante do Papa e do Rei, disseram: negas o que você escreveu e serás de pé de clemência. Ele pediu um dia para orar, voltou outro dia e falou, caminhando, e falou aos seus amigos: nem todas essas telhas se transformam em demônios, apontando para os telhados da casa. Eu não vou colocar atrás do que Deus disse. E quando chegou lá, depois de uma noite de batalha espiritual no quarto dele, ele disse: me prove na palavra que o que eu falo é errado, que eu vou negar o que eu escrevi e o que eu disse, mas eu não posso pecar nem contra a palavra, nem contra a minha consciência.
e foi excomungado. Glória a Deus porque ele foi excomungado. Então temos que ensinar o que queremos. Por mais que não seja palatável, agradável, é o evangelho todo, irmãos, para todo homem. Não é só para a mente do homem, é para o corpo dele com fome e nu também. Por isso é para o homem todo. A igreja erra quando diz, eu te abençoo, vai em paz. Tiago disse, do que adianta a bênção sem um pão? É Tiago. A bênção ao faminto só é bênção quando vai com o pão. É que eu estou dizendo isso? Não, não é a palavra que eu estou dizendo. É o evangelho todo. Para todo tipo de homem, mas também para o homem todo. Amém, irmãos? Vamos lá para terminar, 17. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução eu vou estudar esse texto. O sentido da palavra grega aí é com pressa, com fome, para cometer o pecado. O crente não pode agir assim, mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. A igreja não pode abaixar o padrão, nem com prerrogativa de crescimento. Não pode se ordenar um pastor com 6 meses de curso. Não pode. Alguém pode ter um grupo na casa e pode ter convertido a 6 meses em um ano. Não pode. A não ser que tenha alguém naquela casa que já tenha mais tempo na fé. Porque o neófito ordenado envergonha a fé, como a palavra diz. Ele está ouvindo Deus falando com você, diga amém. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam de solução para com avidez, com pressa, com fome, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aleluia. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É interessante, irmãos, observarmos antes de terminar, preste atenção, por favor, comigo aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. Igreja fundada pelo ministério Paulo. Igreja que teve Timóteo como bispo, pela supervisão do próprio Paulo. Igreja que teve presença de pessoas como Prisciliaca. A igreja edificada na palavra com poucas outras igrejas. Eles eram densos de doutrina, por isso que a carta mais densa e mais robusta do Novo Testamento é Romanos e Efésios. Porque os Efésios, eles eram preparados para receber um ensino tão denso quanto a carta de Efésios. O próprio Paulo passou anos lá. Mas, irmãos, o Evangelho não era todo para todo homem, para o homem todo. Era só um Evangelho de intenções, de obras, de boa teologia, como muitas igrejas que nós temos. Vamos ler aí, Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em... Quem é o anjo da igreja? É aquele anjo que bate asa? Não, ângelos, mensageiro, o ministro responsável pela igreja local. Escreva ao pastor da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conhece as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer aos maus. E puseste à prova os que dizem-se apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Olha que igreja boa de doutrina. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, esfriar é pecado. E arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, as obras depois do arrependimento, que a obra antes do arrependimento é pano de imundícia para Deus. Primeiro o arrependimento. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Aleluia, misericórdia. Se não te arrepender. Sabe o que é tirar o castiçal? É destituir o título de igreja de um grupo. Não é a boa doutrina, não é a paciência, não é o trabalho que nos faz igreja, irmãos. Nós temos que permanecer aquecidos no Espírito Santo, amém?
Tens, porém, ao teu favor isto, que odiais as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E se a gente for parar para interpretar esse texto, é mais umas 2 horas. Irmãos, a igreja, ela tem um padrão irrevogável. A igreja não pode diminuir o seu padrão, nem com a prerrogativa de crescimento físico. Mas ela crescerá em nome de Jesus. Às vezes não tão rápido quanto queremos. Nós temos crescimento aqui com o nosso grupo. Não é vertiginoso, mas ele é sustentável. Diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que vocês aprenderam. 22, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renovais ou revistais no espírito do vosso entendimento. Aleluia! Como que Paulo fala aos romanos? Para que possamos experimentar uma metanoia, uma mudança, através da renovação da nossa mente. O Espírito já foi derramado, os dons já foram derramados, a parte de Deus já foi feita. Então temos que cumprir a palavra de Deus toda, corajosamente, sem flexibilizá-la. 24. E vos revistais de novo homem. Aleluia! Aquele que é ressuscitado em Cristo, irmãos. Porque você morreu com Cristo e com Ele foi ressuscitado. Deixa as obras do velho homem para trás, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós somos igreja, amém, irmãos? Nós somos igreja de Jesus, e ela é uma só igreja. Embora seja uma só igreja, há uma diversidade de serviços. Mas embora haja diversidade de serviços, a missão da igreja é uma. É uma missão plena. E foi bem explicada pelos irmãos de Lusiane, o Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. É uma igreja que deve ver um padrão irrevogável. Sim, existem dogmas na igreja inquestionáveis. E nós não vamos abrir mão dos princípios de Deus para sermos queridos em um mundo que precisa de algo diferente e não mais algo igual. Que nós sejamos igreja e temos coragem, em nome de Jesus, de sair das portas e dizer sim, quando for chamado pela sua igreja ao serviço. Quando disser, vamos, irmãos, evangelizar os pobres, vamos evangelizar os ricos, vamos servir aqueles que precisam, porque o cume da igreja não é essa reunião aqui à noite, mas o cume da igreja é quando nós vivemos ela essencialmente. Nós nos reunimos, isso faz parte, mas para expandirmos e edificarmos a própria igreja de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé ao Senhor. Senhor, obrigado por tua palavra perfeita, plena. Que em nome de Jesus, o teu próprio Espírito nos dê graça para cumpri-la. Porque se não for pela ação do Espírito, nada disso é possível. Se não for pela revelação, pela iluminação, pelo derramar do Espírito em nós, nada disso é possível. Senhor, que tudo que chega às nossas mãos, de dons, de finanças, de posses, tudo seja para o máximo serviço e glória do teu nome. Livra-nos da maldição de entendermos que a igreja é um prédio, uma instituição. Nos faz entender a igreja como os enviados do Senhor à terra, como os emissários, como os apóstolos do céu na terra, como os embaixadores do céu da terra. Age em nós, Senhor, como o Senhor age no céu, assim na terra seja como é aí no céu, com ordem, com missão, com seriedade. E cada um de nós está parte do corpo, que nós, quando viemos a ceiar da próxima ceia, possamos perscrutar o nosso coração, não para procurar os pecados que nós temos repetido há décadas, mas para que nós procuremos o nome de Jesus se estamos sendo o corpo ou não. Porque quem participa do pão e do sangue indignamente é réu do corpo. Eu não devo questionar só se ando na linha, mas se eu uso meus dons para a edificação do corpo de Cristo. Revela-nos, salva-nos, não nos deixa ser flexíveis com o pecado, nos faz amar o pecador e abominar o pecado, Senhor. Os teus princípios são irrevogáveis.
Em nome de Jesus, nós estamos aqui para fazer caridade, Senhor, estamos aqui para atingir o homem todo, mas também lhe alimentando e lhe vestindo. Em nome de Jesus, não haja um público-alvo para a vida nova, mas que o alvo da vida nova seja glorificar a Deus, edificar a igreja e alcançar os perdidos. Cada crente seja um ministro, cada casa seja uma igreja, e a nossa igreja seja um lar, para a glória do Senhor e a manifestação da tua vontade na terra, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se aceite por um instante. Você foi abençoado, diga amém. A palavra grega aí é com pressa, com fome, para cometer o pecado. O crente não pode agir assim, mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. A igreja não pode abaixar o padrão, nem com prerrogativa de crescimento. Não pode se ordenar um pastor com 6 meses de curso. Não pode. Alguém pode ter um grupo na casa e pode ter convertido a 6 meses, 1 ano. Não pode. A não ser que tenha alguém naquela casa que já tenha mais tempo na fé. Porque o neófito ordenado envergonha a fé, como a palavra diz. Ele está ouvindo Deus falando com você, diga amém. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam de solução para com avidez, com pressa, com fome, cometeis toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aleluia. Se é que de fato tendes ouvido e foste instruídos segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É interessante, irmãos, observarmos antes de terminar, preste atenção, por favor, comigo aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. Igreja fundada pelo ministério Paulo. Igreja que teve Timóteo como bispo, pela supervisão do próprio Paulo. Igreja que teve presença de pessoas como Priscila e Áquila. A igreja edificada na palavra com poucas outras igrejas. Eles eram densos de doutrina, por isso que a carta mais densa e mais robusta do Novo Testamento é Romanos e Efésios. Porque os Efésios, eles eram preparados para receber um ensino tão denso quanto a carta de Efésios. O próprio Paulo passou anos lá. Mas, irmãos, o Evangelho não era todo para todo homem, para o homem todo. Era só um Evangelho de intenções, de obras, de boa teologia, como muitas igrejas que nós temos. Vamos ler aí, Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em... Quem é o anjo da igreja? É aquele anjo que bate asa? Não, ângelos, mensageiro, o ministro responsável pela igreja local. Escreva ao pastor da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conhece as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer aos maus. E puseste à prova os que dizem-se apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Olha que igreja boa de doutrina. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, esfriar é pecado. E arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, as obras depois do arrependimento, porque obra antes de arrependimento é pano de imundícia para Deus. Primeiro o arrependimento. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Aleluia, misericórdia. Se não te arrepender. Sabe o que é tirar o castiçal? É destituir o título de igreja de um grupo. Não é a boa doutrina, não é a paciência, não é o trabalho que nos faz igreja, irmãos. Nós temos que permanecer aquecidos no Espírito Santo, amém? Tens, porém, ao teu favor isto, que odiais as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E se a gente for parar para interpretar esse texto, é mais umas 2 horas. Irmãos, a igreja, ela tem um padrão
irrevogável. A igreja não pode diminuir o seu padrão, nem com a prerrogativa de crescimento físico. Mas ela crescerá em nome de Jesus. Às vezes não tão rápido quanto queremos. Nós temos crescimento aqui com o nosso grupo. Não é vertiginoso, mas ele é sustentável. Diz assim, ó. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que vocês aprenderam. 22, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renovais ou revistais no espírito do vosso entendimento. Aleluia! Como que Paulo fala aos romanos? Para que possamos experimentar uma metanoia, uma mudança, através da renovação da nossa mente. O Espírito já foi derramado, os dons já foram derramados, a parte de Deus já foi feita. Então temos que cumprir a palavra de Deus toda, corajosamente, sem flexibilizá-la. 24. E vos revistais do novo homem. Aleluia! Aquele que é ressuscitado em Cristo, irmãos. Porque você morreu com Cristo e com Ele foi ressuscitado. Deixa as obras do velho homem para trás. Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós somos igreja, amém, irmãos? Nós somos igreja de Jesus. E ela é uma só igreja. Embora seja uma só igreja, há uma diversidade de serviços. Mas embora haja diversidade de serviços, a missão da igreja é uma. É uma missão plena. Que foi bem explicada pelos irmãos de Lusiane. O Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. É uma igreja que deve ver um padrão irrevogável. Sim, existem dogmas da igreja inquestionáveis. E nós não vamos abrir mão dos princípios de Deus para sermos queridos de um mundo que precisa de algo diferente e não mais algo igual. Que nós sejamos igreja. E temos coragem, em nome de Jesus, de sair das portas e dizer sim, quando for chamado pela sua igreja ao serviço. Quando disser, vamos, irmãos, evangelizar os pobres, vamos evangelizar os ricos, vamos servir aqueles que precisam. Porque o cume da igreja não é essa reunião aqui à noite, mas o cume da igreja é quando nós vivemos ela essencialmente. Nós nos reunimos, isso faz parte, mas para expandirmos e edificarmos a própria igreja de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé aí, Senhor. Senhor, obrigado por tua palavra perfeita, plena. Que em nome de Jesus, o teu próprio Espírito nos dê graça para cumpri-la. Porque se não for pela ação do Espírito, nada disso é possível. Se não for pela revelação, pela iluminação, pelo derramar do Espírito em nós, nada disso é possível. Senhor, que tudo que chega às nossas mãos, de dons, de finanças, de posses, tudo seja para o máximo serviço e glória do teu nome. Livra-nos da maldição de entendermos que a igreja é um prédio, uma instituição. Nos faz entender a igreja como os enviados do Senhor à terra, como os emissários, como os apóstolos do céu na terra, como os embaixadores do céu na terra. Age em nós, Senhor, como o Senhor age no céu, assim na terra seja como é aí no céu, com ordem, com missão, com seriedade. E cada um de nós está parte do corpo, que nós, quando viemos a ceiar da próxima ceia, possamos perscrutar o nosso coração, não para procurar os pecados que nós temos repetido há décadas, mas para que nós procuremos, em nome de Jesus, se estamos sendo corpo ou não. Porque quem participa do pão e do sangue indignamente é réu do corpo. Eu não devo questionar só se ando na linha, mas se eu uso meus dons para a edificação do corpo de Cristo. Revela-nos, salva-nos, não nos deixa ser flexíveis com o pecado, nos faz amar o pecador e abominar o pecado, Senhor. Os seus princípios são irrevogáveis. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para fazer caridade, Senhor, estamos aqui para atingir o homem todo, mas também lhe alimentando e vestindo. Em nome de Jesus, não haja um público-alvo para a vida nova, mas que o alvo da vida nova seja glorificar a Deus, edificar a igreja e alcançar os perdidos. Cada crente seja um ministro,
cada casa seja uma igreja e a nossa igreja seja um lar para a glória do Senhor e a manifestação da tua vontade na terra, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se aceite por um instante. Se foi abençoado, diga amém. Revela-nos, salva-nos, não nos deixa ser flexíveis com o pecado, nos faz amar o pecador e abominar o pecado, Senhor. Os teus princípios são irrevogáveis. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para fazer caridade, Senhor, estamos aqui para atingir o homem todo, mas também lhe alimentando e lhe vestindo. Em nome de Jesus, não haja um público-alvo para a vida nova, mas que o alvo da vida nova seja glorificar a Deus, edificar a igreja e alcançar os perdidos. Cada crente seja um ministro, cada casa seja uma igreja e a nossa igreja seja um lar para a glória do Senhor e a manifestação da tua vontade na terra, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se aceite por um instante. Se foi abençoado, diga amém.